sob a proteção de Deus, na presença do conselheiro Hermas Eurides Brandão, do auditor Tiago Barbosa Cordeiro, do procurador junto a esse tribunal designado para a sessão, Gabriel Guilherger, declaro aberta no horário regimental a 16ª sessão ordinária desta Câmara. Ausente o auditor Sérgio Valadares, por motivo de férias. Submeto a apreciação para aprovação a ata de número 15 da sessão ordinária do dia 8 de maio próximo passado. Está em discussão. Votação. Aprovado. De acordo com o regimento interno, concedo oportunidade para comunicações e inclusão de processos em pauta. Auditor Tiago. Senhor presidente, para comunicar sobre estamentos dos autos 444, 564-2011 e 587-829-2011 de minha relatoria e também dos autos 318, 372-2011, admissão de pessoal de relatoria do auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Devidamente anotado. Está livre a palavra. Passo ao relato de minha pauta. Prestação de contas de transferência, processo 15657309, Centro de Atendimento Especial à Criança e ao Adolescente de Paranavaí. Trata de transferência voluntária, firmada entre o município e o Centro de Atendimento Especial à Criança e ao Adolescente, referente ao exercício financeiro de 2008. Eu trago como observação que, embora devidamente citado, o representante legal da entidade deixou de apresentar documentos pertinentes e capazes de sanar a irregularidade apontada na inicial, ou seja, a comprovação do ingresso da contrapartida obrigatória no montante de R$ 38.076,84, bem como existência de saldo remanescente. Desta forma, compõe a instrução e propõe a irregularidade das contas, recolhimento parcial dos recursos no valor de R$ 53.989,08, devidamente corrigidos solidariamente pelo Centro de Atendimento Especial à Criança e ao Adolescente de Paranavaí e pelo senhor Valdenir Mecha, presidente da entidade à época. Aplicação de multas ao senhor Valdenir Mecha em face do não encaminhamento dos documentos e informações solicitados por esta Casa. Prazo de 30 dias para recolhimento. Está em discussão. Votação. Aprovado. 1845-1809. A PPF da Escola Municipal Rio Negro. Interessados: Cristiane Arendt Santos Alves, Eliane Cristina de Oliveira, Viviane Farinha Brasil. Prestação de contas de convênio firmado entre a interessada e a Secretaria de Estado de Educação, referente ao exercício financeiro de 2010, tendo por objeto a educação básica na modalidade de educação especial. Também, embora devidamente citada, o representante legal da entidade deixou de apresentar documentos capazes de sanar irregularidade apontada na inicial, ou seja, o termo de cumprimento dos objetivos que atestaria a devida utilização dos recursos entre o período de 1º de 7 de 2008 a 31 de 12 de 2008. Assim, acompanha a instrução pela irregularidade das contas, recolhimento parcial dos recursos no valor de R$ 34.279
R$1,84, devidamente corrigidos, solidariamente pela Escola Municipal Rio Negro e pela senhora Eliane Cristina de Oliveira, presidente da entidade à época. Aplicação de multa com base na nossa lei complementar 113, no valor de R$ 130,85, a senhora Eliane Cristina de Oliveira, em face do não encaminhamento de documentos. Prazo de 30 dias. Em discussão. Vossa Excelência tem a palavra para discutir. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu tive a oportunidade de ler rapidamente esse processo e vou solicitar vistas, justificando que esses recursos foram repassados dentro de um critério de descentralização que foi formalizado pela Secretaria de Educação de Curitiba. E me parece que há também nessa descentralização a atribuição a essa entidade, que é uma associação de pais, professores e funcionários da Escola Municipal, a atribuição de obras nessa escola. Então, é uma situação que, para mim, merece uma atenção especial. Eu solicito, então, vistas para verificar essa questão, sem discordar em nada do voto de Vossa Excelência. Vista concedida a Vossa Excelência, lembrando que o meu voto se baseia na ausência do termo de cumprimento dos objetivos, que atestaria a legal e devida aplicação dos recursos. Vista concedida a Vossa Excelência. Processo 111.930.11, município de Curiúva, interessado Marcelo Proência, Márcio da Aparecida Mainardes. Prestação de contas de transferência voluntária de convênio entre o município de Curiúva e a Secretaria de Estado de Educação, exercício financeiro de 2010. Objetivo: prestação de serviço de transporte escolar. Conforme instrução, pela regularidade com ressalva, em razão de ausência de conta específica para movimentação de recursos. Em discussão. Votação aprovada. 22073911, a pai de Biporã, interessado Bilsan Pereira. Convênio com a Secretaria de Estado de Educação, exercício financeiro de 2010, tendo por objetivo a educação básica na modalidade de educação especial para aluno com necessidades educacionais especiais. A instrução do processo é pela regularidade. O Ministério Público entende que deve alertar a entidade para a impropriedade de cláusula de convênio, atribuindo à Secretaria de Estado de Educação a incumbência de designar servidores estaduais para prestar serviços juntos à mantenedora. A nossa proposta, conforme já inúmeros processos analisados e aqui decididos, pela regularidade das contas, conforme a DAT, deixando de fazer o alerta proposto, mas remetendo-se cópia da decisão à Secretaria de Controle Externo, responsável pela fiscalização, para subsidiar seus trabalhos, conforme precedentes. Está em discussão. Senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Só para fazer constar que eu acompanho o Ministério Público também quanto ao alerta. Há divergência com relação ao alerta. O meu voto acompanha decisões anteriores da Casa, caminhando a Inspetoria sem o alerta. Como vota o conselheiro Hermes Brandão? Voto o parecer de Vossa Excelência. Por 2-1, prevalece por 3-0 o voto da regularidade e por 2-1 a parte referente ao alerta. Processo 24.32.16.11 da Universidade Estadual do Norte do Paraná, campus de Jacarezinho, transferência voluntária da Fundação Araucária, exercícios financeiros 2010-2011, tendo por objeto transferência de recursos para a implementação do projeto
protocolado sob o número 19.750. Inicialmente, houve a oportunização do contraditório para que os interessados apresentassem o termo de cumprimento dos objetivos, bem como esclarecimentos em face do atraso no encaminhamento das contas e também a ausência de aplicação financeira. No contraditório, os interessados encaminharam o termo de cumprimento dos objetivos, bem como o comprovante de recolhimento dos valores que deixaram de ser auferidos em razão da ausência da aplicação financeira e a guia de recolhimento referente à multa. A data opina pela regularidade com ressalva. O Ministério Público entende que, embora tenha havido atraso no encaminhamento da prestação, quando foi oportunizado o direito ao contraditório, o gestor providenciou o recolhimento da multa. Desta forma, entende que os autos estão regularizados. A nossa proposta de voto, então, é pela regularidade com ressalva, conforme instrução, e face do atraso de 32 dias na apresentação das contas, bem como em razão da inobservância do disposto do parágrafo 4º do artigo 116 da 8666, de responsabilidade do senhor Eduardo Meneghel Rando, na condição de reitor. Regularidade com ressalva. Em discussão. Votação aprovada. 24.7335, a PAI de Terra Roxa, interessada Marlida Silveira Latrônico. Convênio com a Secretaria de Estado de Educação, exercício financeiro de 2010, também tendo por objeto educação básica na modalidade de educação especial. A data opina pela regularidade. O Ministério Público acompanha o entendimento esposado pela unidade técnica, entende que deve-se alertar a entidade para a impropriedade de cláusula, no mesmo sentido que os anteriores, com relação à incumbência de designar servidores para prestar serviços juntos a mantenedor. O nosso voto acompanha decisões anteriores e votos que proferi há pouco pela regularidade das contas, conforme a data. Em discussão. Votação. Em discussão. Senhor presidente, Vossa Excelência tem a palavra. Da mesma forma, então, eu vou me manifestar pelo alerta à entidade, à Secretaria de Estado. Em votação, a proposta de regularidade, aprovado por unanimidade. Com relação ao alerta, como voto o conselheiro Hermes Brandão. Por 2 votos a 1, prevalece o voto integral do relator. 15.43.10.11, prestação de contas anual, Câmara Municipal de Presidente Castelo Branco. Interessado Gabriel Aparecido Calais. Prestação de contas relativo ao exercício financeiro de 2010. A DCM conclui que as contas encontram-se regulares, ressalta a necessidade de recomendação ao interessado, no sentido de que sejam adotadas providências para regularizar valores extraídos da comparação entre o ativo e o passivo compensado do balanço patrimonial, tendo em vista a disparidade entre o relatório emitido pela contabilidade e aquele levantado a partir dos dados enviados pelo sistema. O Ministério Público é pela aprovação. O nosso voto é pela regularidade das contas, conforme a instrução, recomendando-se a adequação do sistema de contabilidade a fim de harmonizar os demonstrativos contábeis futuros. Em discussão, votação, aprovado. 16.68.40.11, Fundo de Assistência de Saúde dos Servidores Municipais de Matinhos,
Interessados: Eduardo Antônio Dalmora, Rosane de Jesus Ferreira da Silva, referente ao exercício financeiro de 2010. A DCM conclui que as contas encontram-se irregulares, ressalta a necessidade de recomendação, no sentido de que sejam adotadas providências para regularizar valores extraídos da comparação entre ativo e passivo compensado do balanço patrimonial, da mesma forma que o anterior. O Ministério Público é pela regularidade das contas com recomendação. O nosso voto é pela regularidade das contas, recomendando-se a adequação do sistema de contabilidade a fim de harmonizar demonstrativos contábeis futuros. Em discussão. Senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. É um pequeno detalhe, mas eu não havia colocado na votação do processo anterior. Eu entendo que se há um problema de informação contábil, ele não seria passível de uma mera recomendação, porque a recomendação é para aquelas situações em que há possibilidade de aperfeiçoamento que independe da questão legal. Então, eu entendo que se há essa incompatibilidade entre dados de demonstrativos contábeis, o que o tribunal tem que fazer é emitir uma determinação no sentido que isso seja regularizado. Então, apenas com atraso, mas tanto para esse processo quanto para o outro, agora valendo para esse processo, seria, então, discordando apenas desse termo para que se determine essa regularização. Mantenho o meu posicionamento, como voto ao conselheiro Hermes Brandão. Aprovado o voto do relator. 20.23.31.11, Câmara Municipal de Medianeira. Interessados: Jean Roger Bogoni, José Valdir Linhar. Prestação de contas relativa ao exercício financeiro de 2010. A DCM pede inicialmente que seja concedido contraditório diante de apontamento de atraso na entrega da prestação de contas eletrônico. No contraditório, o interessado esclarece que o atraso ocorreu em virtude de força maior, derivado de fatores que, aliados, implicaram em sobrecarga, que inviabilizou a conclusão da remessa eletrônica após várias tentativas frustradas, quais sejam congestionamento do sistema de informações municipais do Tribunal, fornecimento de tecnologias a serviço da informação na data da indicação para envio. Esse fornecimento ainda era precário no município. Junta a declaração fornecida pelo prestador de serviço de tecnologia, tentando demonstrar o que afirma. Em análise conclusiva, a DCM e o Ministério Público não acolhem as justificativas apresentadas, opinando pela regularidade com ressalvas, bem como a aplicação de multa administrativa do 87.3b da Lei Complementar 113. Diante das justificativas apresentadas, entendo que elas traduzem a realidade de muitos municípios do Estado, entendo razoável aceitá-las, afastando dessa forma a multa. Proponho a regularidade com ressalva das contas, em razão do atraso na entrega da prestação de contas eletrônica. Está em discussão. Senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, apenas eu entendo que a entrega da prestação de contas eletrônica, ela é do exercício seguinte, é uma obrigação do exercício seguinte, não me parece que não é uma obrigação do exercício das contas tratadas. Então, eu acompanharia Vossa Excelência no sentido de desconsiderar a multa, mas votando pela regularidade das contas, inclusive como faz a Diretoria de Contas Municipais. Na verdade, o Ministério Público que sugere a regularidade com ressalva, mas, salvo engano, a Diretoria de Contas Municipais ela é pela regularidade com a aplicação da multa.
Eu vou manter o meu posicionamento pela regularidade com ressalva, já que houve realmente uma falha na apresentação da prestação de contas. Como voto o conselheiro Hermas Brandão? Aprovado. 20.46.87.11, Câmara Municipal de Joaquim Távora. Interessados: Benedito Azarias ou Azarias e Reginaldo Pereira da Silva. Relativo ao exercício de 2010, conforme a instrução processual pela regularidade das contas. Em discussão, votação, aprovado. 21.52.63.11, Instituto de Previdência do município de Medianeira. Interessado: Carlos Alberto Calvila, relativo ao exercício financeiro de 2010. A DCM propõe um contraditório diante da ausência do balanço patrimonial emitido pela contabilidade com a respectiva publicação. Em sede de contraditório, o interessado encaminha os documentos. A DCM e o Ministério Público propugnam a regularidade com ressalva. E esta é a proposta do relator. Em discussão. Votação, aprovado. Prestação de contas de prefeito municipal 20.25.60.11, município de Prado Ferreira. Interessado: Dirceu da Silva Alves. Prestação de contas referente ao exercício de 2010. De início, a DCM sugere a abertura do contraditório em face das seguintes irregularidades que aponta: resultado financeiro deficitário no percentual de 1,36%. Recebimento acima do valor devido por parte do prefeito municipal. O responsável pelo controle interno exerce exclusivamente cargo em comissão. Ainda como ponto de recomendação, apresenta não efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos. Em sede de contraditório, o interessado encaminhou novos documentos e esclarecimentos. Em análise final, a DCM entende como sanadas as seguintes restrições: remuneração do prefeito, haja visto o devido recolhimento. B. O responsável pelo controle interno é cargo em comissão, haja vista a juntada da portaria 060/07, que nomeou o senhor Valdir de Moura Gonçalves para o cargo em comissão de assessor de controle interno, e enfatiza o fato de que o mesmo foi aprovado em concurso público realizado em 1º de 4 de 2007, disciplinado pelo edital número 1/97, para o cargo de assistente administrativo 2, e que assumiu também a diretoria de finanças até o exercício de 2005. Todavia, a DCM manteve seu posicionamento no que se refere ao resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas no percentual de 1,33%, motivo pelo qual opina pela irregularidade e, via de consequência, aplicação de multa prevista na Lei Federal número 10.028/2000. Contudo, ressaltou a possibilidade do colegiado expender tratamento análogo às decisões recentes desse tribunal que relevaram o resultado deficitário por ser inferior a 5%. E mantém recomendações com relação à adoção de medidas necessárias para dar andamento à obra paralisada, bem como a adoção de medidas visando conferir efetividade à execução do orçamento. No mesmo sentido, manifesta-se o Ministério Público.
a nossa proposta de parecer prévio, propondo a regularidade com ressalva das contas, tendo em vista que o resultado financeiro deficitário de 1,36%, índice já albergado pela jurisprudência desta Corte e passível de conversão em ressalva. Recomenda-se ao município o cumprimento dos programas estabelecidos no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes, bem como que a administração tome medidas para a conclusão de obra paralisada, garantindo a efetividade dos investimentos realizados e a preservação do patrimônio público. Está em discussão. Senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, inicialmente, quanto à jurisprudência que admite déficit até de 5%, eu tenho ainda votando de maneira reticente a essa liberalidade. Então, em relação a esse item, conforme a instrução, eu consideraria o item como razão de irregularidade das contas. Em relação à situação do controlador interno, eu consideraria uma ressalva, mas faria uma menção à questão se esse cargo efetivo de assistente administrativo seria um cargo para o qual o servidor teria que ter um curso superior na área de administração. Eu entendo que as decisões acerca do controle interno no tribunal induzem, inclusive há uma decisão de Vossa Excelência, em que Vossa Excelência foi relator, induzem a que o controle interno deva ter responsável com graduação equivalente à responsabilidade, que seria uma graduação de curso superior. E, por fim, já foi objeto de debate na última sessão, essa questão da obra paralisada. Naquela última sessão, havia um parecer do Ministério Público em que solicitava que o responsável pelas contas se manifestasse em relação àquela obra paralisada que foi apontada na instrução de primeiro exame da Diretoria de Contas Municipais. Tive informação de que, na verdade, nas contas desse exercício de 2010, a Diretoria de Contas Municipais se utilizou de dados do sistema e fez dessa forma essa recomendação. Eu entendo que é um trabalho válido, mas que fica incompleto na medida em que o tribunal não aprofunda cada situação, não sabe se aquela paralisação seria indevida ou teria justificativas razoáveis, e aí essa recomendação, ela talvez não tenha tanta eficácia, justamente porque o tribunal não verificou essas circunstâncias. A minha posição em relação a isso seria no sentido, conforme manifestei na última sessão, de que o gestor fosse instado a explicar o porquê da obra paralisada. Muitas vezes essa obra foi paralisada muito antes da sua gestão, mas o tribunal deveria ir especificando, embora haja um trabalho nesse sentido que esteja sendo feito com o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Mas, então, já ficou definido na semana passada que não haveria a manifestação dos gestores em relação a esse item, mas eu aqui deixo manifesto minha contrariedade em relação a esse procedimento e, com essas ponderações, a minha proposta seria, meu voto seria pela parecer prévio pela irregularidade das contas e, no caso, em razão desse percentual, deixo de propor a aplicação da multa da Lei 10.028 de 2000. O auditor Tiago, então, propõe um voto divergente, porque eu mantenho o meu posicionamento, e o conselheiro Hermas Brandão, como voto, por 2 votos a 1, prevalece o voto do relator. Processo 20509811, município de Braganey, interessado Josenei Vicente, prestação de conta relativa ao exercício financeiro de 2010, é um processo semelhante ao anterior, que tem praticamente os mesmos problemas. O percentual aqui é de 2,63,
Também há aqui a recomendação com relação a obras paralisadas, sendo sugerida a adoção de medidas, e também a adoção de medidas necessárias visando conferir a efetividade da execução do orçamento. Da mesma forma que o anterior, o meu posicionamento também é o mesmo, pela emissão de parecer prévio, propondo regularidade com ressalva das contas, tendo em vista que o resultado financeiro deficitário de 2,63 já está albergado pela jurisprudência, com recomendações ao município. Está em discussão, Vossa Excelência mantém o seu posicionamento. Senhor presidente, em relação ao déficit, eu manteria, então, o posicionamento pela irregularidade das contas. No caso, aí, estou acatando parcialmente a jurisprudência para não propor a aplicação da multa. E, em relação à questão da obra paralisada, eu até pensei agora numa solução alternativa, que seria determinar que o gestor, quando da prestação de contas do exercício de 2012, justifique as medidas que tomou em relação à obra paralisada que foi indicado nessa instrução dessas contas. Então, seria uma forma que eu entendo que poderia, eventualmente, conferir mais efetividade a essa verificação que foi feita pela Diretoria de Contas Municipais nesse processo. Porque a recomendação não atendida não será objeto de nenhuma sanção, mas uma determinação que não seja atendida, conforme previsto na nossa lei complementar, num caso de uma reincidência, pode levar a uma irregularidade das contas. Então, eu faria essa proposta alternativa em relação a esse processo. Eu entendo que a DCM está acompanhando esse problema de obras paralisadas, tanto que vem citando em todas as análises de prestação de contas. Isso anteriormente não era feito. Evidentemente que, se isso vem citado nessa instrução da DCM, vai ser analisado com mais rigor na próxima instrução, na instrução do próximo exercício. Por isso eu vou manter o meu posicionamento. Em votação, conselheira Hermas Brandão. Por 2 votos a 1, prevalece a proposta de voto do relator pela emissão de parecer prévio pela regularidade com ressalva. 21.54.68.11, município de Lindo Oeste, interessado Silvio de Souza, prestação de contas do exercício de 2010. Também foi aberto o direito ao contraditório em face de irregularidades, como valores do ativo ou passivo financeiro do balanço patrimonial do SINAM e contabilidade não conferem. B. Valores do ativo ou passivo permanente do balanço patrimonial do SINAM e contabilidade também não conferem. Ou repetir aqui. Valores do ativo passivo permanente. O primeiro é financeiro, o segundo é passivo permanente. C. Valores do compensado do balanço patrimonial do SINAM e contabilidade também não conferem. D. Entrega da prestação de contas eletrônicas com atraso. E, por último, não encaminhamento da resolução e ou parecer do Conselho de Saúde. No contraditório, o interessado encaminhou documentos e esclarecimentos com relação a cada um dos itens questionados pela unidade técnica. Agora, em análise conclusiva, mesmo entendeu como sanadas as seguintes restrições: divergência dos valores do ativo ou passivo financeiro do balanço patrimonial do SINAM e a contabilidade, divergência nos valores do ativo ou passivo permanente do balanço patrimonial do SINAM e contabilidade, parecer do Conselho Municipal de Saúde devidamente assinado pelos membros do Conselho Municipal. Deixou de acolher, entretanto, a justificativa referente à entrega da prestação de contas eletrônica com atraso.
Ressaltou a necessidade de adequação do sistema de contabilidade, bem como os ajustes necessários no sistema SIM-AM, visando harmonizar os demonstrativos contábeis. Ao final, opina pela regularidade da prestação e propõe a aplicação de multa administrativa, prevista no artigo 87, 3b da Lei Complementar 113, em face do atraso da remessa da prestação de contas. No mesmo sentido, manifesta o Ministério Público a nossa proposta, acompanhando a instrução pela emissão do parecer prévio, propondo a regularidade com ressalva das contas, em razão do atraso na disponibilização da prestação de contas eletrônicas, aplicação da multa, com base no artigo 87.3b da Lei Complementar 113, no valor de R$ 654,23 ao senhor Silvio de Souza, gestão 1º/10/2009 a 31/12/2012. Recomendação ao município para que proceda a adequação do sistema de contabilidade, bem como os ajustes necessários. Está em discussão. Senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, me parece que esse caso é similar àquele da Câmara Municipal de Medianeiro, processo 212.331/2011, em que o atraso na apresentação das contas eletrônicas, a meu ver, é obrigação do exercício seguinte e que não deve interferir no mérito das contas tratadas. Então, nesse caso, eu me manifesto pela regularidade das contas, com a aplicação da multa, por mera simplificação processual, e, em relação às recomendações, eu entendo que devam ser determinações. Mas se Vossa Excelência acha que deve ser a responsabilidade do exercício seguinte, então não teria o que determinar nessa ocasião. Não, aqui as recomendações que eu me refiro são aquelas recomendações constantes na instrução de adequar o sistema de contabilidade e proceder aos ajustes necessários no sistema SIM-AM. Adequar o sistema de contabilidade e proceder aos ajustes no sistema SIM-AM no exercício seguinte. Então, em relação a esses itens, não em relação à questão do atraso na apresentação das contas eletrônicas. Eu vou manter o meu posicionamento, como eu fiz no processo anterior. Conselheiro Hermes Brandão. Prevalece o voto do relator. E a minha pauta está esgotada. Eu agradeço a atenção e passo a palavra para relato de sua pauta ao conselheiro Hermes Brandão. Senhor presidente, Chartario Matos Leão, excelência senhor procurador, doutor Abel, doutor Tiago, conselheiro substituto, inicio minha pauta pelo protocolado 1841-8609, a entidade da Associação Cristã Feminina de Curitiba, interessada Rosa Maria Mader de Pauli. É um convênio que foi feito entre a Prefeitura Municipal de Curitiba e a Associação Cristã Feminina de Curitiba, no exercício financeiro de 2008, no valor de R$ 128.535. A diretoria de transferência opina pela regularidade com ressalva da prestação de contas, recomendando a anotação da existência do saldo de R$ 18.607,39 no final do exercício de 2008, que deverá ser utilizado no ano seguinte. O Ministério Público opina no mesmo sentido da diretoria técnica. Nosso voto. Considerando as manifestações uniformes da Diretoria-Geral de Transferências do Ministério Público no Tribunal de Contas, voto pela regularidade da prestação de contas, com a ressalva da existência do saldo de R$ 18.607,39 no final do exercício de 2008, que deverá ser utilizado no ano posterior. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação aprovada. Protocolo 286-264/10, uma prestação de contas de transferência. A interessada Fundação Araucária e a Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de União da Vitória. É um convênio feito no exercício financeiro de 2009-2011, no valor de R$ 10.744, que tem por objeto a transferência de recursos financeiros para a implementação do projeto protocolado sobre o número 16.927 e 16.930, contemplado no Programa de Apoio à Organização de Eventos Técnicos Científicos. A Diretoria-Geral de Transferência
opina pela regularidade com ressalva das contas, tendo em vista o atraso de 177 dias na apresentação da prestação de contas. Em razão do atraso, propõe a aplicação da multa prevista no artigo 87, parágrafo 3º, letra B da Lei Complementar 103 de 2005. O Ministério Público, junto a esse tribunal, opina pela regularidade com ressalva das contas, em fase do atraso da apresentação da prestação de contas, com a aplicação da multa sugerida pela unidade técnica. Nosso voto é acompanhando o parecer da Diretoria de Análise de Transferência do Ministério Público. Voto pela regularidade com ressalva da presente prestação de contas de transferência voluntária, ressalvando o atraso de 177 dias na entrega da prestação de contas e aplico a multa prevista no artigo 87 para a terceira letra B. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 9143-1/11. Interessado é o senhor prefeito municipal de Tibagi, Simval Ferreira da Silva, referente à transferência voluntária relativa ao exercício 2010. A Diretoria de Análise de Transferência opinou pela regularidade das contas, com ressalva, nos termos da instrução 1726/12, tanto com ressalva o elevado número de faltas decorrentes de ausência de transporte escolar, devido à má conservação das estradas e da quebra dos ônibus, recomendando assim que o município adote medidas de manutenção dos ônibus e revitalização das estradas, a fim de evitar ou pelo menos reduzir o número de faltas. O Ministério Público no Tribunal de Contas conclui que as contas sejam julgadas regulares com ressalva. E o nosso voto é também de ser julgadas regulares com ressalva as contas do município de Tibagi, exercício de 2010, notando apenas a recomendação ou apontado pela DAT e pelo Ministério Público no Tribunal. Em discussão. Votação. Aprovado. Seguindo o processo cuja entidade é o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, é o protocolo 54390/11, interessado a seu Zizlau Vodarczycki. Trata de petição formulada pelo servidor nativo desse tribunal, para que lhe seja reconhecido o direito de progressão funcional para idêntico com o nível em que seus colegas se encontravam, a exemplo do peticionário no nível mais elevado do quadro pessoal, quando entrou em vigor a lei que reestruturou os cargos e as carreiras desse tribunal, até que atinja oportunamente o nível de referência mais elevado de acordo com o atual quadro. A Diretoria de Gestão de Pessoas informou que o peticionário foi reenquadrado conforme estabelecia a norma que estruturou o plano de cargos e de carreiras desse tribunal. A Diretoria Jurídica, respaldando-se em jurisprudência sobre o tema, concluiu não assistir razão ao interessado, uma vez que a reestruturação a que se refere o peticionário cuidado de progressão funcional na carreira dos servidores em atividade, não aplicável aos inativos. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas entendeu que o direito constitucionalmente assegurado ao servidor nativo é o de não ser prejudicado no caso de haver melhoria para os servidores efetivos, o que foi observado pela nova legislação que ensejou o reenquadramento salarial do interessado. Nosso voto. Ora, uma vez aposentado o servidor, não haverá mais cargos a ser transpostos na administração. Daí porque reconhecer-se aos inativos idêntico direito à progressão funcional nos moldes que se aplica aos servidores em atividades, os quais devem preencher os critérios legalmente estabelecidos, tais como progressão por antiguidade e por merecimento, além de outros requisitos. Demonstra a incompatibilidade do pedido com a situação de inativado. Conforme a informação da Diretoria de Gestão de Pessoas, o peticionário foi regularmente reenquadrado, evitando qualquer prejuízo. Ante o exposto, e acompanhando as manifestações uniformes da Diretoria Jurídica e do Ministério Público no Tribunal de Contas, apresento proposta de voto pelo indeferimento do pedido. Está em discussão. Votação. Aprovado. Prestação de contas anual, Câmara Municipal de Mauá da Serra, protocolo 160604/11. Tanto a Diretoria de Contas Municipais como o Ministério Público opinaram pela regularidade das contas. Esse também é o nosso voto. Em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 208631/11, Câmara Municipal de Lupianópolis. Exercício financeiro 2010, responsabilidade do senhor Pedro Camargo. A Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público opinaram pela regularidade das contas. Esse também é o nosso voto. Em discussão. Votação. Aprovado. Prestação de contas municipal, o processo 208.810/11, Câmara Municipal de Clevelândia. Tanto a Diretoria de Contas Municipais como o Ministério Público opinaram pela regularidade das contas. Esse também é o nosso voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Prestação de contas municipal, é o município de São João do Ivaí, interessado
é o senhor Clóvis Bernini Júnior, protocolo 159428/11, referente ao exercício financeiro de 2010. A diretoria de contas municipais manifestou-se pela emissão parecer prévio pela regularidade com ressalva das contas. A oposição de ressalva refere-se à conclusão do Conselho Municipal de Saúde, que, através da resolução, ressalvou a ausência de veículos e de equipamentos para unidades básicas de saúde municipais, ainda em fase significativa percentual de não execução ou execução incompleta dos projetos propostos nas ações de governo em fase contínua, plano plurianual e o plano de diretrizes orçamentárias. A diretoria de contas municipal recomenda ao gestor providências visando conferir maior efetividade à execução do orçamento, de forma a cumprir o contínuo plano plurianual e lei de diretrizes orçamentárias. O Ministério Público opina pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, com ressalva e a recomendação da unidade técnica. Em nosso voto, acatando a instrução tanto da diretoria de contas municipais como o parecer do Ministério Público, voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas do município de São João do Ivaí, ressalvando a ausência de veículo e de equipamentos para as unidades básicas de saúde municipais e recomendando ao gestor providências quando visando conferir maior efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos do plano plurianual e no plano de diretrizes orçamentárias. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. Prestação de contas municipal, protocolo 224-59/11, município de Santa Maria do Oeste, relativo ao exercício financeiro de 2010. A diretoria de contas municipais e o Ministério Público se manifestaram pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas. E esse também é o nosso voto. Está em discussão a proposta do senhor relator. Está cumprida minha pauta, senhor presidente. Senhor, agradeço a atenção de Vossa Excelência. Senhor presidente. Encerrada a discussão, em votação. O diretor Tiago Barbosa. Senhor presidente, apenas para fazer constar também nesse processo, me parece que também existe aquele item de obra paralisada, com recomendação da diretoria de contas municipais, então eu aqui faria novamente aquela proposta para que ficasse determinado que o gestor apresentasse as justificativas cabíveis na prestação de contas do presente exercício. Eu não vou falar pelo gestor, vou falar por todos os gestores, principalmente de municípios pequenos. A falta de recurso de todos os municípios que não conseguem cumprir aquilo que inclui no plano plurianual e no plano de diretrizes orçamentárias. Mas as recomendações estão sendo feitas. Não estou fazendo determinação porque vão alegar que realmente não tem recursos para cumprir o que eles estabeleceram. A divergência com relação ao termo, recomendação ou determinação. Não, senhor presidente, apenas para esclarecer. Eu acompanho o relator no tocante à recomendação quanto à efetividade da execução do plano plurianual e lei de diretrizes orçamentárias. A minha proposta de determinação em relação à obra paralisada, para que o gestor justifique a paralisação ou, então, apresente que a continuidade da obra que teria sido paralisada. Falta de recursos, simplesmente. Por 2 votos a 1, nessa parte prevalece o voto do relator. Vossa Excelência continua com a palavra. A presidência agradece para o relato de sua pauta, com a palavra o auditor Tiago Barbosa. Muito obrigado, senhor presidente, doutor Hermas, doutor Gabriel. Tenho prestação de contas municipal, o primeiro processo 183040 de 2010, trata-se das contas da senhora Lenita Viersva, prefeita de Virmont, no exercício financeiro de 2009. Nessa manhã, a assessoria do nosso presidente, conselheiro Artagão, me encaminhou informação de que há uma denúncia correndo em relação à Câmara Municipal de Virmont, feita pela Câmara Municipal de Virmont, em relação à gestora que no exercício de 2010 teria alterado, quando da publicação, o texto de um projeto de lei que foi aprovado pela Câmara Municipal. A princípio, pelo que verifiquei, os fatos objeto da denúncia se referem ao exercício de 2010 e não ao exercício de 2009 tratados, mas entendo prudente solicitar o adiamento. Vou solicitar também informalmente à diretoria de contas municipais que verifique se é possível identificar alguma situação
dessa espécie descrita na denúncia em relação ao exercício de 2009, e depois, então, posso apresentar a voto esse processo. Então, adiamento. Está adiado a pedido de Vossa Excelência. Eu tenho alguns processos adiados, entre os quais uma aposentadoria 390.510/2011. Trata-se de aposentadoria concedida pelo município de Londrina à senhora Roseli Ribeiro de Camargo, ocupante do cargo de professora, com fundamento nos artigos 6º e 7º da Emenda Constitucional 41 de 2003, combinado com o artigo 40, parágrafo 5º da Constituição Federal. A concessão se deu pelo decreto número 61 de 2011. A diretoria jurídica opina pela legalidade e registro do ato. O Ministério Público opina por diligência à origem. Segundo o Ministério Público, o município, dada a peculiaridade do cargo ocupado pela requerente, que possibilitava a variação de sua jornada de 20 a 40 horas semanais, utilizou como critério para a composição dos proventos a média de toda a remuneração de contribuição da servidora por ela recebida enquanto ocupou o referido cargo público, atualizando monetariamente as contribuições por analogia na forma da Lei 10.887 de 2004. Conforme já nos manifestamos em outro processado similar a esse, o protocolo 363.919 de 2009, aqui é o Ministério Público quem fala, a média salarial só pode ser utilizada para as inativações com base no artigo 40 da Constituição Federal ou no artigo 2º da Emenda Constitucional 41 de 2003. Como a aposentadoria da servidora tem por fundamento o artigo 6º da Emenda Constitucional 41 de 2003, que prevê proventos integrais correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, não se aplica a forma de cálculo pela média salarial, como foi feito no caso desses autos. Os proventos de aposentadoria, nos termos estabelecidos no artigo 6º da Emenda Constitucional 41 de 2003, devem corresponder ao valor da remuneração do cargo efetivo ocupado pela servidora, que é de 20 horas semanais. Do exposto, somos por diligência à origem para a retificação do cálculo dos proventos de aposentadoria. Aqui, adicionalmente, eu constato que o ato aposentatório não foi publicado na íntegra, não indicando o valor dos proventos. Então, acatando o parecer ministerial, a proposta que faço é por diligência à origem, a fim de oportunizar ao órgão previdenciário a apresentação de justificativas e a adoção de providências acerca do aduzido no parecer do Ministério Público, e quanto também a ausência da indicação do valor dos proventos no ato. Seria essa a proposta. Está em discussão? Votação? Aprovado. Tenho uma admissão de pessoal, processo 444.147/2004. Trata-se de admissão de pessoal complementar efetuado pelo município de Curitiba para o provimento dos cargos de técnico em patologia clínica, do 38º colocado ao 40º colocado, relativo ao concurso público regulamentado pelo edital 3 de 2001. Na verdade, segundo o relatório, foi feita uma série, eu acho que mais de 10 diligências para que o sistema fosse alimentado e outras situações fossem esclarecidas. E, a partir de uma proposição do Ministério Público de que fosse aberto contraditório ao senhor Paulo Afonso Schmidt para a defesa contra a proposta de multa por não atendimento às diligências, a partir dessa proposta, o responsável alimentou o sistema SIM-AP com os dados dos servidores faltantes e listou os servidores vinculados ao município. Informou que foi gerado arquivo para correção e inserção de alguns servidores que não constavam no SIM-AP, arquivo esse encaminhado através do canal de comunicação em 22 de julho de 2009. Apresentados os dados requeridos, a diretoria jurídica opina pelo registro das admissões. O Ministério Público considera que as admissões são legais e merecem o registro e opina no sentido de que, uma vez que o descumprimento das diligências ocorreu no período anterior à gestão do senhor Paulo Afonso Schmidt, que apresentou os documentos referidos no mesmo dia, aqui não foi exatamente no mesmo dia em que foi sugerido que exercesse contraditório, e que o secretário anterior não foi incluído como interessado nos autos, embora
a multa do artigo 87.3, a linha B da Lei Orgânica do Tribunal fosse cabível, sua aplicação deve ser afastada em face do princípio da duração razoável do processo. Então, aqui, o que defende o doutor Laércio é que, nessa etapa do processo, não seria produtivo que se fosse atrás do responsável pelas diligências anteriormente não atendidas, a fim de multá-lo. Essa posição, inclusive, já foi defendida também por esse relator, e, com esse esclarecimento, o voto é acompanhando as manifestações uniformes pela legalidade e registro das admissões da senhora Ellen Rosana Costa de Godoy e Rosana Ribeiro. Uma das nomeadas não chegou a assumir o cargo. Então, com esses esclarecimentos, é legalidade e registro. Em discussão, votação, aprovado. Senhor presidente, senhor conselheiro, era o que tinha relatado, eu agradeço a atenção de todos. Esta presidência agradece também a Vossa Excelência. Tendo esgotado a pauta, deixa a palavra livre. Não havendo manifestação, convoco uma próxima sessão para dia 22 próximo, sendo a 17ª sessão ordinária desta Câmara, no horário regimental. Levante-se e apresente.